Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aninha Paraíba e eu vim contar pra vocês hoje sobre ser mãe aos 17 anos. Sim, gente, eu fui mãe aos 17 anos. E muita gente me condenou, muita gente me deu parabéns e a vida é assim, né? Nem sempre a gente agrada todo mundo. Sei que fui mãe muito nova. Esse vídeo, para deixar bem claro, não estou incentivando meninas adolescentes serem mãe cedo, tá? Quem assistir meu vídeo até o final vai entender o motivo de eu vir até aqui contar para vocês, né, sobre a minha história, tá? Eu não recomendo meninas adolescentes, pré-adolescentes serem mães cedo, tá? Hoje eu tenho 30 anos de idade e a minha história, ela se baseia mais por questão de estrutura familiar, eu diria isso, né? E não recomendo de forma nenhuma, certo? O que eu indico pra vocês é estudar, tá? Tá difícil na sua casa, tá difícil os problemas, tá difícil com a convivência, estude, certo? Se apegue a Deus e estude. É o único meio pelo qual a gente consegue vencer na vida sem atropelar nada, sabe? Eu atropelei realmente certas fases da minha vida e não que ter um filho não seja uma bênção, sim. Meu primeiro filho foi Pedro, o nome dele é Pedro. Foi ele que eu tive aos 17 anos e o meu filho me ensinou a ser uma mulher responsável. Eu sempre fui responsável, né? Sempre fui uma criança muito tranquila, muito quieta. Eu gostava de ajudar meus pais, mas ser mãe cedo me trouxe uma responsabilidade muito grande. Ver aquele pequeno ser ali no seu colo, totalmente dependente de você para tudo. Se você não trabalhar, se você não correr atrás, seu filho simplesmente não come. E era assim que eu via. E eu vou contar esse final, esse é praticamente o final da história pra vocês. E eu vou começar bem direitinho, contando como foi, porque que eu tive um filho aos 17 anos. Eu vou tentar resumir, gente, porque é uma história muito grande. Se eu vou contar pra vocês, vai ficar um vídeo muito cansativo, tá? Então, o que acontecia? Meu pai, ele era zelador de um prédio e ele tinha, desde muito jovem, assim, um fiteiro. Fiteiro é aquelas barraquinhas que vende balinha, sabe? Ele tinha um fiteirinho, ele chamava de fiteiro. Até tem uma foto com ele na frente desse fiteiro. Ele tinha muito orgulho, meu pai tinha muito orgulho de vender doces. E ele nos criou, eu e meu irmão, até os 5 ou 6 anos de idade, só trabalhando com isso. Então ele pagava aluguel, ele comprava nossa comida. Meu pai era um homem muito trabalhador. Ele foi chamado, né, para trabalhar como zelador de um prédio na cidade que nós estávamos morando. E foi uma oportunidade muito boa para ele, porque ele e minha mãe pagavam um aluguel, né? E no prédio meu pai não pagaria mais o aluguel. Então nós fomos morar nesse prédio e eu lembro que na casa que a gente morava não tinha chuveiro. Então quando a gente se mudou, que tinha um chuveiro no apartamento, era um apartamento bem pequenininho, só tinha uma cozinha, um quarto e um banheiro, só isso para morar eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Era bem difícil, mas a gente se acolheu ali e passamos muitos anos da nossa vida ali. A gente saiu de lá, eu tinha 15 anos, meu irmão tinha 16, e a gente saiu de lá porque estava realmente muito pequeno. Eu dormi com meus pais a vida inteira, né? E eu com 15 anos dormia com os meus pais, e a minha relação com a minha mãe não era boa, nunca foi uma relação boa, assim. Eu ajudava muito ela fazia faxina nesse prédio, cuidava de crianças desse prédio, eu ajudava muito ela. Não quer dizer que eu não a amasse, que eu não a ame. Amo sim e fazer de tudo para ajudar meus pais. Ia com meu pai para empurrar o fiteiro com ele, porque meu pai ele tinha asma. E ele empurrava aquele fiteiro pesadíssimo quando terminava a igreja. E sempre que dava que ele deixava, eu ia com ele para ajudar. Mas, apesar da história linda que temos de amor, que eu amava muito, amo muito os meus pais,
Com 15 anos saímos do prédio. Minha relação com a minha mãe, quanto mais o tempo passava, ficava pior, né? E a minha relação com meu irmão também era muito complicada, sabe? Isso eu posso contar pra vocês em outro vídeo. Ele é uma pessoa muito difícil, é uma pessoa que precisava de terapia, não sei explicar. Mas assim, ele é, na verdade, uma pessoa muito difícil, né? E eu não podia estudar porque ele ligava o som alto, o rock pesado. Nessa casa já que meu pai alugou pra gente sair do prédio onde a gente morava, eu passava o dia com ele. Eu trabalhava de manhã, que eu só trabalhava meu expediente. Eu tinha 15 anos, mas trabalhava meu expediente. E o outro expediente, eu gostava de estudar em casa, de ler livro. E à noite eu tinha colégio. Então, eu não conseguia estudar, porque ele passava a tarde inteira com o som ligado. Não tinha, sabe aquele amor de irmão, que um conversa com o outro, tal. Nossa relação acabou aos 10 anos de idade, como irmãos, né? Ele parou de falar comigo e não sei porquê, né? Não tivemos nenhuma briga, nada demais, mas ele não gostava porque eu beijava muito meu pai, eu lembro disso. Meu pai não era de estar beijando a gente, mas eu beijava demais ele. E isso fazia com que eu quebrasse um pouco daquela pedra que tinha ali naquele coração dele, sabe? Ele era uma pessoa muito boa, mas ele não conseguia tá dando beijo, abraçando, essas coisas. Mas eu abraçava muito ele, beijava muito ele. E isso fazia com que meu irmão ficasse com raiva da gente, né? E meu irmão não falava nem comigo e nem com meu pai. Então essa relação dentro de casa já me fazia muito mal. Eu ficava muito triste, né? E a minha relação com a minha mãe também não era boa. Ela não conseguia me compreender, sabe? Era difícil. Enfim, eu conheci o pai de Pedro, eu tinha justamente 15 anos. Eu conheci ele na escola, no colégio, mas assim, não existia sentimento. Eu tinha curiosidade pra saber o que é namorar, porque as minhas amigas, eu sempre tive poucas amigas, mas as que eu tinham namorado, né? E na escola eu sofria bastante com as pessoas, as crianças, os meninos lá, que diziam que eu era sapatão, que eu era lésbica, porque não me viam ficando com ninguém. Eu nunca fui essas meninas, sabe? De viver em muro, se beijando, se agarrando. Eu nunca fui assim. E eu só fiz isso uma única vez na minha vida. Eu lembro até que o nome do menino era Ângelo. Já pra que eles vissem que eu não era isso que eles falavam, sabe? Foi uma coisa muito forçada, mas pra que vissem. E quando o pai de Pedro me pediu em namoro, eu fiquei assim, não gostava dele e tal, mas tinha curiosidade de saber o que é namorar, como é pegar na mão, como é tudo isso, né? E eu nunca tinha saído com ninguém pegado na mão, essas coisas que a gente vê em novela. Eu era uma menina muito inocente também. Minha mãe sempre assistia muita novela, eu acabava assistindo junto. E pronto. Acabava que eu não via muita maldade nas pessoas. E ele veio de uma família muito complicada. E acabou que a família dele também era praticamente complicada como a minha. Só que assim, um pouco mais complicada. E a gente acabou se entendendo por isso. Conflito na família dele, conflito na minha, a gente conversava, a gente virou super amigo. E de repente ele me pediu em namoro e eu lembro que eu fiz uma carta pro meu pai, pedindo pro meu pai pra namorar com ele. Eu não tinha coragem de chegar pro meu pai, gente, pra dizer que queria namorar, tal. Ele também não tinha, ele tinha medo do meu pai. E enfim, eu pedi nessa carta pro meu pai pra namorar com ele. E depois eu fui lá, pai, e aí, você vai deixar ele? Ele meio que triste, né, mas deixou. Ele gostava demais de mim, tinha medo, como todo pai. Mas eu não sabia, na verdade, onde que eu tava me metendo. Minha mãe foi comigo na casa dele. Assim, nada contra a pessoa dele, sabe? Ele é uma pessoa boa, mas devido a tantos problemas que ele passou com o pai dele, que era uma pessoa muito agressiva, ele terminou ficando assim também. E minha mãe foi comigo na casa dele pra conhecer a mãe dele. E lá a gente já viu que era uma família um pouco tanto que desestruturada, né? Como é que eu posso dizer? Desse jeito mesmo, desestruturada. Já tinha gente brigando na casa e tal. Mas a minha mãe, que é mais experiente que eu,
não viu maldade naquilo, né? Então, eles deixaram a gente namorar. Só que durante esse namoro, ele me beliscava, me mordia. Ele queria, tipo, me forçar a fazer coisas, sabe? E dizia que se eu contasse pro meu pai, ele me matava. Se eu terminasse namoro, ele me matava. Que se me visse com qualquer pessoa, me matava. Então, ele me deixava toda roxa. Eu trabalhava no centro da cidade. E eu lembro que eu ia de camisa de manga, um calor desgramado, e eu de camisa de manga, pra ninguém ver as marcas roxas, pro meu pai não ver. Eu não tinha onde chorar, porque a casa, eu dormia com meus pais, né? Então, eu acabei ficando numa situação pior do que eu já tava. E isso foi antes de me mudar pra casa que eu falei pra vocês no início do vídeo. Antes de me mudar pra essa casa. A gente ainda morava no prédio quando eu conheci ele, quando tudo isso começou a acontecer. Depois que nos mudamos, tudo ficou um pouco pior, porque lá no prédio meu irmão não ligava som porque não podia. E na casa ele passou a ligar som, levar amigos. Ele começou a se envolver com drogas nesse tempo. E, nossa, gente, era muito difícil. Muito difícil, eu tinha medo de estar em casa. E eu ia dizer pro meu pai não resolvia nada. Na outra parte, ele também, com os problemas dele, ele diminuiu, não me beliscava mais. Era às vezes, sabe? Quando ele tava muito estressado. E o que eu entendia, não. Quando ele tá estressado é que ele faz isso. Eu queria amenizar a situação, né? Achando que ele mudaria. Comecei a gostar dele. Não era amor, não posso dizer que era amor, porque hoje eu sou mais madura e sei que não era amor. Mas eu achava que aquilo era amor. E achava que o amor passava por cima de tudo isso. E um dia conversando, isso já tinha 16 anos. Um dia conversando com ele, a gente pensou que talvez ter um filho nos livrasse de tudo aquilo. Ter um filho podia transformar a vida da gente. Ele podia conseguir um emprego, a gente podia morar numa casa, ele seria diferente, foi o que ele me prometeu. E eu disse, eu também não aguento mais morar na casa dos meus pais. E de repente, nessa época eu estudava à noite, como eu disse pra vocês, e eu tava na sala de aula, de repente me veio a notícia que o meu pai faleceu. Isso era no ano de 2011. Foi no dia 6, não, foi isso mesmo, no dia 6 de outubro, isso, setembro, outubro, isso, foi. Eu tô perdida um pouco nos cálculos, porque já faz muito tempo, mas foi isso mesmo, foi no dia 6 de outubro de 2011, eu tava na escola fazendo uma prova, eu já tava grávida, mas eu não sabia, eu tava de pouquinhos meses, acho que um mês, mais ou menos. Aí eu recebi a notícia que o meu pai faleceu. E ali, pra mim, se tudo já tava ruim, piorou ainda mais, né? O meu pai não conseguia ter uma relação com o meu irmão, de chegar pra puni-lo das coisas que ele fazia. E também quando o meu pai tava em casa, ele ficava quieto, né? Mas todo o mundo acabou pra mim naquele dia. E eu nem gosto de falar porque é muito triste pra mim. Foi o pior dia da minha vida, posso dizer isso. Foi o pior dia da minha vida, o dia que eu perdi meu pai. E o tempo passou, eu tive que cuidar da minha mãe. Eu saí da escola pra cuidar dela, porque minha mãe ficou em choque. E foi aí o início onde nós começamos a nos entender. Ela cuidava de mim, eu cuidava dela. Ela ainda não sabia que eu tava grávida. Eu também não sabia, eu vim descobrir que estava grávida porque fazia 3 meses que 4 meses que a minha menstruação não descia, eu não tinha barriga. E eu fui num postinho de saúde, conversei lá com a enfermeira e ela disse, minha filha, você tá grávida. Ela tocou minha barriga e de todo jeito fez lá, me colocou na caminha, né? Já colocou aquela coisinha lá que escuta o coração do bebê que tem nos postinhos de saúde. E lá ela já escutou o coração do bebê. E nossa, eu fiquei em choque, gente. Eu fiquei... Nossa, meu Deus. Eu pensava, né, em tudo que tinha acontecido durante o namoro, tudo que eu sofri, tanto que eu chorei, calada, sem poder dizer a ninguém.
com medo de... Apesar de querer aquele filho demais, eu pensava no nosso futuro, né? Como seria? Como seria se realmente o pai dele ia mudar? Como ia ser tudo aquilo? E foi em dezembro, minha mãe escutou eu contando pra uma amiga que tava grávida, eu ainda não tinha contado pra ela. E minha mãe começou a chorar e era muito recente, né, a perda do meu pai. Não era dezembro, eu não lembro, gente, eu acho que era dezembro, eu tava com 4 meses. Eu já tinha feito, inclusive, um ultrassom. E a minha amiga, eu tava contando pra minha amiga que era um menino, e aí minha mãe escutou. E ela chorou bastante, mas ela me apoiou, ela cuidou de mim. Apesar de não falar com meu irmão, a nossa relação foi ficando cada vez pior, né? Mas eu tava morando com ela, eu não quis sair de casa grávida, porque eu não queria deixar minha mãe só, e ela também não quis que eu saísse pra que ela pudesse cuidar de mim, do bebê e tal. Então a gente foi comprando as coisas aos poucos, a gente vendia tapioca na rua, eu vendia bombons no fiteiro do meu pai, a gente assumiu, eu e o pai do Pedro, a gente assumiu o fiteiro do meu pai para poder sustentar lá a casa da minha mãe. E a minha relação com meu irmão piorou quando o Pedro nasceu. E aí, aos 17 anos, né, eu completei 17 anos nesse mesmo ano de 2011, e aí Pedro nasceu em abril de 2000. Ai, gente, eu confundi as datas. Meu pai, ele morreu em 2006. Não foi em 2011. Não sei por que eu encontrei 2011 na minha cabeça. Mas meu pai morreu em 2006. Foi em 2006 que eu descobri a gravidez de Pedro. E quando foi em abril de 2007, Pedro nasceu. E eu fui mãe aos 17 anos, gente. Eu passei a gravidez toda, como eu disse pra vocês, trabalhando com minha mãe, vendendo tapioca. Nossa relação melhorou demais, viramos amigas mesmo. Minha mãe passou a me apoiar em tudo. Eu passei a entendê-la mais, como eu não entendia. E é basicamente isso. Quando Pedro nasceu, ele tinha 15 dias de vida. Eu precisava trocar ele à luz de velas na sala da casa da gente. Essa casa era alugada, é a mesma casa que eu disse pra vocês que a gente se mudou lá do prédio, foi pra essa casa. E quando Pedro nasceu ainda estávamos nessa casa, montamos um bercinho pra ele, uma cômoda, roupinhas, tudo que um bebê precisa, né? O pai dele conseguiu um emprego, ia comprando as coisas aos poucos, e com o dinheiro que a gente vendia tapioca, eu e minha mãe, a gente também comprou algumas coisas. E Pedro tinha 15 dias de vida. Ele não tinha chorado ainda. Eu trocava ele à luz de velas. Ele chorava de dia. Como de dia meu irmão trabalhava, então eu podia cuidar dele tranquilo durante o dia, mas à noite ele estava em casa. E aí, como a casa era de telha e não tinha, como é que se diz, não era fechado os quartos. Tinha uma passagem de um quarto para outro que, se a luz estivesse acesa, dava para ver no outro quarto. E aí eu trocava Pedro à luz de velas. Então essa foi uma fase bem difícil na minha vida, que eu tive que amadurecer assim, ó, rapidão. Tive que acordar rapidão do meu mundo de conto de fadas. E Pedro chorou com cólica nesse dia. E foi difícil manter a vela lá parada, trocar ele, fazer ele calar, porque se ele chorasse, ele ia explodir. Ele tinha ódio de mim e de Pedro, mas mesmo assim a gente ficava lá, porque como a gente não se falava, quando ele chegava eu entrava pro quarto, e era assim. E aí, nesse dia, Pedro chorou muito, ele tava com muita cólica, e eu não sabia o que fazer, minha mãe não sabia o que fazer. Ele levantou, quebrou a porta lá, bateu na parede, nossa, foi uma confusão. 3 horas da manhã eu tive que chamar um táxi e ir pra casa da minha sogra. Na época, minha sogra. 3 horas da manhã, eu com um bebezinho. E quando eu cheguei lá, chorando muito, fui amamentar Pedro e ele engasgou e ficou roxo. Nossa, meu Deus. Foram muitas coisas que a gente passou. Eu posso contar pra vocês em outro vídeo tudo isso. Mas assim, não foi fácil ser mãe aos 17 anos. Depois de ter mudado pra casa da minha sogra, eu passei mais perrengue, muito mais perrengue do que o que eu passei na casa da minha mãe.
foi muito mais difícil. Eu posso contar isso pra vocês em outro vídeo. Já vai em quase 20 minutos de vídeo, não quero cansar vocês. Mas deixem aí nos comentários o que é que vocês querem que eu conte. Se vocês querem que eu conte como foi cuidar do meu filho, como foi ser mãe aos 17. Como eu tô dizendo pra vocês, não foi fácil, foi muito difícil. Como foi quando eu saí da casa da minha sogra, como foi quando eu fui morar sozinha, tudo que vocês quiserem saber, eu posso voltar em outro vídeo pra contar pra vocês, tá? E foi realmente muito difícil, tudo que a gente viveu, eu e o Pedro. Ele não sentia nada, porque assim, eu enchia ele de amor, de carinho, de cuidados. Fui uma mãe e sou uma mãe muito cuidadosa. Eu já cuidava de criança antes de ter Pedro, cuidava das crianças lá do prédio e todo mundo gostava muito de mim, as crianças gostavam muito de mim, eu já tinha muita experiência com bebê. Cuidar do meu filho foi maravilhoso, assim. Eu posso contar pra vocês o meu relato do parto de Pedro, como foi ter um filho normal aos 17 anos de idade, ele veio de um parto normal. E eu posso contar pra vocês muitas outras coisas, gente. A minha história é muito longa, tenho muita coisa pra contar pra vocês, tá? Eu não vou pedir pra você se inscrever no meu canal, nem deixar like, isso fica ao seu critério, tá? Se você gosta, se você quer mais história, continue acompanhando o canal, tá? Venha fazer parte da minha família, se você quiser. Tá bom? Então, esse foi o vídeo, gente, contando como foi ser mãe aos 17, como eu descobri, como era a minha vida antes, como ficou a minha vida depois. E eu tenho muita coisa pra falar, né, como eu disse pra vocês. Se vocês gostarem e quiserem, eu volto e conto mais história pra vocês, tá? Vocês estão vendo aqui que eu tô num quarto de criança. Quem será essa criança? Posso contar pra vocês também. Tenho mais histórias de outra, eu não posso dizer quantas, mas eu tenho mais história de parto para contar para vocês. Tenho tanta história de superação, do amor de Deus na minha vida, o que Deus fez, cada momento que eu vivi, que foi cada momento difícil, Ele mostrou que estava ali presente. E eu posso contar para vocês a minha história de vida, o meu testemunho, as coisas que Deus fez na minha vida foi muito grande, o amor, o cuidado, a atenção, a proteção dele, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!